cuspiram na cara do senador Rodrigo Pacheco. Eu fiz uma entrevista no Marco Antônio Direita com o Jorge Seife, que foi 1 hora, e eu durante 1 hora ficava: senador, como é que a gente faz para propor uma CPI da abuso de autoridade? Vamos chavecar o Centrão? Falta articulação na direita? Cadê a pressão da direita? Por que a direita não usa a população da rua? E ficamos lá 1 hora quebrando o coco em cima disso. Agora eu quero colocar para vocês uma parte da resposta do Pacheco sobre a cusparada que ele levou do Supremo Tribunal Federal. Debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro, eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país. O que nós fizemos ontem no Senado foi garantir que uma lei concebida pelos representantes do povo, nas 2 casas do Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado Federal, sancionada por um presidente da República, que esta lei só possa ser declarada inconstitucional pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal. Eu quero aqui também invocar o artigo 97 da Constituição Federal, que diz que somente os votos da maioria absoluta de um tribunal pode declarar inconstitucional uma lei ou um ato normativo do poder público. Isso é da Constituição Federal. E nós não podemos admitir que a individualidade de um ministro do Supremo Tribunal Federal declare inconstitucional uma lei sem a colegialidade do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com a maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, e nós jamais nos permitiríamos a fazer isso, porque é algo puramente técnico de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil, que não é. Eu quero dizer aqui que ninguém e nenhuma instituição tem um monopólio da defesa da democracia no Brasil, porque aqui desse púlpito do plenário do Senado Federal, eu como presidente, defendi o Supremo Tribunal Federal, defendi a Justiça Eleitoral, defendi as urnas eletrônicas, defendi os ministros do Supremo Tribunal Federal, defendi a democracia do nosso país, repeli em todos os momentos as arguições antidemocráticas, inclusive a que consubstanciou o 8 de janeiro com os ataques que nós sofremos. Estivemos unidos nesse propósito, mas isso não significa que as instituições sejam imutáveis ou sejam intocáveis em razão de suas atribuições. Cara, isso daí, eu fiquei um pouco arrepiado pelo seguinte. Eu sou muito a favor da gente trazer, eu acho isso virtualmente impossível, tá? Mas eu fico aqui especulando, né, cenários hipotéticos. Agora, imagina se o Pacheco coloca em andamento pedido de impedimento contra 1, 2 ou 3 ministros, tá? Se ele instaura. A gente vai na rua para pressionar o Pacheco. Inclusive, a minha pauta e a pauta de Sebastião Coelho, e de todo mundo que estava no ato do Clezão nessa quarta-feira, a pauta era: se não propor até 8 de dezembro o processo de impedimento, se não instaurar o processo de impedimento contra Alexandre de Moraes até 8 de dezembro, é cassação do Pacheco. Porque eu quero pegar o Pacheco machinho, que a gente viu agora, que tomou injeção de testosterona no bumbum, e eu quero que esse Pacheco machinho comece a lutar contra desmando arbitrário do Supremo, que agora está cuspindo na cara dele. Porque ontem era ataque antidemocrático da direita. Agora estão chamando o próprio Pacheco e o Legislativo de antidemocrático e de atacante da democracia, que está violando a democracia. Eu acho o seguinte, eu estou vendo muita gente, inclusive dentro da direita, muito empolgado com esse discurso do Pacheco, né? Como se fosse uma reação. Mas se você faz uma análise profunda no discurso dele, você vai perceber que ele endossa todos os desmandos e todas as origens
dos autoritarismos do Supremo Tribunal Federal, distorcendo a realidade, dizendo das urnas, a defesa intransigente das urnas. Ninguém atacou sistematicamente as urnas, falando dos ataques aos ministros, sendo que os ministros não foram atacados, eram criticados em nome da represália dessas críticas, se transformaram em autoritários. E uma série de desmandos que ele endossa. Eu acho que é um discurso que não deixa nenhum tipo de margem para dizer que ele possa fazer e dar encaminhamento, como que é o Sebastião Coelho, como queremos todos nós, a possibilidade de um impeachment ou a possibilidade de uma CPI de abuso de autoridade. Não dá nenhuma margem. Ele simplesmente está jogando para uma plateia para dizer que deve haver limites ao poder despótico do Supremo, mas esses limites são absolutamente irrisórios. Olha só, o que o ministro Barroso diz? Diz que não vai aceitar nenhum tipo de mudança constitucional no Supremo. Ou seja, essa PEC, em que pese ser liberada pelo Senado, provavelmente vai cair nas mãos do STF, que vai julgar ela inconstitucional. Ou seja, agora, a partir do momento em que haja uma guerra entre esses dois poderes, a partir do momento em que eu não sei o que vai acontecer, que tipo de reação, que tréplica o STF, o Barroso, o Gilmar, o Alexandre vão dar a esse discurso do Pacheco, aí a gente vai ver que pode recrudescer algum tipo de atitude mais incisiva do Pacheco. Agora, se eventualmente o Pacheco continuar palmolengando do mesmo jeito, aí o que a gente pode fazer é pedir um afastamento do próprio Pacheco. Mas aí a coisa muda de figura, muda de complicação, porque a gente precisaria de povo na rua, de uma reação sistemática de todo o Congresso Nacional, mais uma vez, e de grande parte dos influenciadores, entre aspas, de direita do país. E aí é uma coisa mais complexa e mais complicada. Então, do ponto de vista estritamente estratégico, o que eu torço? Para a briga. Eu torço para a briga. A briga e essa mútua conflagração e fiscalização de autoritarismo entre poderes é benéfica para a democracia, não só no Brasil, como em qualquer parte do mundo democrático do mundo, como eu já disse aqui reiteradas vezes. Então, eu torço para que nesse surto de megalomania do Supremo, eles reajam de maneira agressiva e incisiva a esse discurso do Pacheco, que eu não considero tão incisivo assim, não. Então, porque eventualmente uma PEC que vai limitar a decisão monocrática, ela é um paliativo. Paliativo por quê? A gente percebeu, o Marco Antônio que foi no banheiro, a gente percebeu que as decisões monocráticas do STF, que visam algum tipo de autoritarismo, elas têm o endosso de todos. A gente percebeu muito claramente por ontem, por esse discurso que a gente mostrou aqui. O Gilmar Mendes, o Barroso, o Alexandre de Moraes estão falando a mesma língua, cara. Não é só o Alexandre de Moraes, não é só um ministro que está dando uma decisão autoritária, eles estão endossados por todos, ou seja, vai mudar a decisão monocrática para a decisão de colegiado, que é coletiva, que endossa o autoritarismo do Alexandre de Moraes. Então isso não vai bastar. Não vai bastar do Pacheco, não vai bastar do Senado. Enquanto não houver uma CPI de abuso de autoridade no processo de impeachment, a gente não vai sair. A gente está falando isso desde o começo do ano. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.